Ok. Qualquer coisa pode me interromper, tá? Qualquer pergunta. Então, essa aula, pessoal, não quero me estender muito, eu só queria comentar um pouco do notebook de exemplo que eu passei para vocês e da tarefa. Eu passei, né, e falar um pouco do conteúdo que está já naquele vídeo que eu passei, né? Então, a tarefa, né, e esse conteúdo é focado nessa ideia de depuração de modelo, que é uma ideia que eu não sei se esse termo foi cunhado pelo Andrew NG, mas eu conheci esse termo através dele, através do curso dele de Machine Learning lá no Coursera, tá? São coisas que são conhecidas, são técnicas conhecidas, não foi ele que inventou essas técnicas, né, mas esse termo de depuração, né, de fazer debug de um modelo, eu conheci através dele. E aí a gente tá usando esse problema, é um problema de regressão, né, que é nesse dataset California Housing. É um dataset que está disponível diretamente no sklearn, mas não é um dataset pequenininho, como era aqueles outros que a gente vinha trabalhando. Esse dataset é maior, eles são 20 mil exemplos, tá? E usa mais de 20 mil, né? São, você vê aqui, 20.640 exemplos. Cada exemplo está relacionado a uma pequena região, quase que uma quadra, tá? Pelo que eu entendi. É uma pequena região da Califórnia, do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E está relacionado ao preço dos imóveis. Então, cada exemplo é o preço, é a mediana, né, do preço dos imóveis daquela quadra, vamos dizer assim, certo? E tem só 8 atributos que estão relacionados a características da região, por exemplo, o ganho médio das pessoas, tá? E dos imóveis também. A média do número de quartos, a média do tamanho dos imóveis, tá? E o que a gente quer predizer é esse preço médio, né? Na realidade, a mediana, né, do preço. Tá? Como são 20 mil exemplos, mais de 20 mil, para a gente fazer análise de curva de aprendizado, né, que é uma das principais ferramentas para a gente, fica muito lento fazer com 20 mil, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma amostragem de 1000 exemplos, e aí eu estou fazendo uma amostragem, se vocês notarem, ó, eu criei, isso aqui eu coloquei um pouco depois de mandar o e-mail falando que eu tinha disponibilizado os notebooks. Então, se alguém copiou o notebook logo depois de receber o e-mail, pode ser que não está com essas alterações, mas eu imagino que ninguém tinha copiado ainda. Eu estou criando esse random state, que é uma coisa do NumPy, que é muito usado também pelo sklearn, que é a semente, é uma forma de você definir uma semente fixa, né, para várias coisas que você vai precisar de aleatorização, né, e aí você definindo essa semente fixa, toda vez que você executar esse notebook, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, né, isso é uma forma de você conseguir reproduzir seus resultados. Então, como eu queria garantir algumas características, e a gente está fazendo uma amostragem dos dados, nem sempre, com a amostragem que eu fazia, as características que eu queria nas curvas lá apareciam, tá? Então, eu adicionei isso aqui para garantir que isso aparecia. Então, eu estou sorteando aqui 1000 exemplos, tá? E aí eu defino aqui umas funções auxiliares, que a primeira é de curva de validação, que é algo que a gente já viu, mas a função que eu defini aqui é um pouco diferente, é um pouco mais simples do como a gente fez antes. Aqui já é uma função que gera os dados para a curva de validação e já plota ela, tá? Para quem não lembra, né, a curva de validação é aquela em que o eixo X é o valor de algum hiperparâmetro do modelo. Então, quando a gente quer calibrar algum hiperparâmetro do modelo, se a gente quer calibrar um único hiperparâmetro, é uma ótima maneira de fazer isso. E aí você consegue plotar como que o desempenho do modelo, tanto no treino quanto na validação cruzada, muda de acordo com a variação desse parâmetro. Tá? Então, aí aqui, ó,
eu tenho que passar um estimador, né, que pode ser um classificador ou um regressor, né, um modelo em si. Aí o X e o Y, né, os dados de treinamento e as variáveis a ser predita para cada exemplo, né, o X é a matriz, né, dos exemplos, e o Y é o vetor das variáveis a ser preditas. Aí aqui você fala qual é o parâmetro que você quer variar, e aqui você passa uma lista de valores para esse parâmetro. Tá? Quais são os valores que você quer testar para esse parâmetro. Isso são os atributos obrigatórios. E aí tem alguns atributos opcionais aqui, ó, alguns parâmetros opcionais para essa função. O CV é de cross-validation. Isso aqui segue o padrão do sklearn, tá? Que esse parâmetro no sklearn é muito poderoso. Ele é muito prático e, ao mesmo tempo, você pode também variar ele de várias formas. O mais comum, inclusive se você passar none, né, se você não passar nada, o CV vai significar uma validação cruzada 5-fold, né? K-fold com K igual a 5. Tá? Esse é o padrão. Se você quiser mudar e fazer um K-fold, né, um 10-fold, é só passar o número 10 aqui nesse parâmetro. Tá? Se você passar um número inteiro nesse CV, ele vira um K-fold com essa quantidade de folds que você passar. Tá? E você não precisa passar só números inteiros, você pode passar objetos aqui. No sklearn tem várias classes que fazem validação cruzada, tá? Que não é K-fold, tem K-fold, tem o holdout, né? Tem o shuffle split, tem algumas classes que fazem validação cruzada de diferentes maneiras, e você pode passar um objeto dessa classe aqui. Então isso aqui é bem útil, tá? Inclusive, ó, descobri um bug aqui, ó. Aqui eu tô passando sempre os 5, ó. Porque aqui dentro dessa função, ó, eu tô chamando a função validation curve, que é do sklearn, que gera os dados das curvas, né? Ele faz a validação cruzada e chama o fit e o predict, né? E faz o score para cada split, né? Ou para cada split da sua validação cruzada. Aí eu estava passando sempre 5 aqui, ó, não estava variando pelo CV, tá? Estava errado. Mas nesse notebook eu estou usando sempre 5, então não vai afetar muito. Outro parâmetro opcional é o scoring, que é a métrica. Qual métrica você quer usar para medir a qualidade do seu modelo, tá? Isso aqui é opcional porque todo estimator do sklearn já define um score padrão, tá? Então, se é um regressor, ele já define como score padrão o erro quadrático médio. Se é um classificador, o padrão é a acurácia. Então, se você quiser usar essas métricas, não precisa passar, mas você pode especificar outra. E o log scale é porque, dependendo do parâmetro que você usa, para alguns parâmetros, né, por exemplo, quando você vai fazer taxa de aprendizado, né, lembra quando a gente queria calibrar a taxa de aprendizado, a gente não fica variando a taxa de aprendizado em 0.1, 0.2, 0.3, né? É 0.1, 1, 10, né? Menor do que 0.1 é 0.01, né? Ou seja, você faz uma variação exponencial desse valor. E aí, quando você vai plotar isso em um gráfico, se você plotar linearmente, você não consegue ver, porque os valores uns ficam grudados nos outros, assim que você não consegue ver a diferença, e os outros maiores ficam muito longe. Então você tem que plotar na escala log, né? Usando escala log no eixo X, né? Isso esse parâmetro para isso, tá? Bom, e aqui é um código que vocês já conhecem, que a gente vai fazer só juntei numa função aqui, tá? Para plotar isso. Essa curva de validação, né? Que é você variando o valor de um hiperparâmetro. Agora, tem a curva de aprendizado. Aqui eu defini uma função também muito parecida com aquela lá, só que agora faz uma curva de aprendizado, que é, né, já uma coisa mais nova, a gente viu, que é muito interessante, é um estudo que é muito útil, né, em que você pega o seu modelo e treina ele com diferentes quantidades de exemplo.
Você vai variando a quantidade de exemplos, aumentando, né? Começa com poucos exemplos, por exemplo, aqui, ó, eu estou variando o tamanho do conjunto de exemplos desde 10%, né? Pegar 0,1, uma taxa de 0,1 exemplos, né? 10% dos exemplos, até 100%. Tá? Eu estou pegando 5 tamanhos diferentes, entre 0,1 igualmente espaçados, entre 0,1 e 1,0. Isso é o que essa função linspace faz, tá? Do NumPy. Ela gera, né, 5 números entre 0,1 e 1,1 igualmente espaçados. Tá? E ele inclui o 0,1 e o 1,0, tá? Por padrão. Então, essa learning curve ó, é parecida com a função anterior, né? Você passa um estimador aqui, classificador ou regressor, o x e o y, e aí você passa a lista de tamanhos que você quer. E aí ele vai treinar e fazer a validação cruzada de um modelo treinado, né, com cada um desses tamanhos aqui. Certo? E esse gráfico, como vocês devem ter visto no vídeo, ele te dá muita informação sobre o seu modelo, né? E aí aqui eu estou fazendo a mesma coisa, né? Aí tem os parâmetros opcionais, ó, são muito parecidos, ó. O CV, que é como você quer fazer a validação cruzada, o scoring. Aí tem um título aqui para você colocar no gráfico, se você quiser. Esse AX eu uso aqui internamente, só não vou entrar em detalhes, que é para plotar vários gráficos. E o random state, você pode passar um random state também, porque o learning curve recebe um random state, que é a semente, né, para a gente sempre ter o mesmo resultado, né? Se a gente executar várias vezes, a gente vai ter o mesmo resultado. Surpreendentemente, eu não sei porquê, o validation curve não tem esse random state. Ele não recebe, tá, o random state. Deveria. Não sei por que isso. Mas tudo bem. Isso não importa tanto. Esse aqui é mais importante pra gente. E aí, aqui outra função é também de curva de aprendizado, ó, mas é para eu plotar várias curvas de aprendizado. Isso é importante, vocês vão ver mais para frente, para a gente comparar o valor de diferentes hiperparâmetros, né? Na realidade, comparar diferentes modelos e ver se um modelo está mais overfitado do que o outro, está underfitado, para você ter uma noção. Porque, como vocês, no vídeo lá, a gente fala, você olha para uma curva e aí você sabe se aquele modelo está overfitado ou underfitado, né? Você está subajustado ou sobreajustado. Mas isso é meio tricky, sabe? É meio difícil você olhar para um gráfico e dizer qual é. Às vezes é claro, às vezes você olha e fala, não, beleza, claramente esse modelo aqui tá overfitado ou tá subfitado, mas subajustado. Nem sempre isso é tão óbvio, sabe? Porque um modelo, ele nunca é perfeito, né? Não existe modelo perfeito, ele sempre tem um erro, né? Se o modelo é perfeito é porque seu fenômeno é muito simples, provavelmente você não precisa de aprendizado de máquina para resolver ele, tá? Então, a maioria dos modelos tem erros, ele não é perfeito. Então, sempre um modelo ele vai estar ou um pouquinho subajustado ou um pouquinho sobreajustado. Tá? Não existe um modelo que não sofra um pouco desses efeitos, tá? Então é difícil você olhar para uma curva de aprendizado e bater o martelo assim, tá overfitado, tá underfitado, tá? Só quando é uma curva bem clássica ali. O mais comum, o melhor é quando você compara duas curvas de aprendizado. Você compara dois modelos ou mais, e aí você olha e você vê, ó, tá, esse aqui, ó, tá melhor do que aquele. E ele tá melhor porque aquele outro tava um pouquinho overfitado. Ele tava um pouquinho sobreajustado, né? Ou tava sobreajustado e esse tá menos, tá sofrendo menos de sobreajuste e aí ele melhorou. Certo? Então a gente vai ver melhor depois. Então essa função aqui é só para plotar, né? Plot learning curves. É muito parecido, né? Essa aqui é plot learning curve, né? No singular, e essa é curves no plural, porque vai plotar vários. E aqui, ó, os parâmetros são basicamente os mesmos, ó.
Só que eu misturei misturei a curva de validação com a curva de aprendizado. Na realidade, o que eu estou fazendo é gerar uma curva de aprendizado, né? O que essa função faz é gerar uma curva de aprendizado para cada valor de um hiperparâmetro, para a gente comparar, tá? Bom, então, usando o que eu estou fazendo aqui é usando aquele problema do California Housing, é calibrar a complexidade de um modelo, porque o que eu quero é estudar as curvas de aprendizado. Quero que vocês tenham uma noção de como que as curvas de aprendizado dizem se o modelo está overfitado ou sobreajustado ou subajustado, tá? E aí, para isso, eu estou fazendo uma coisa meio artificial, assim, mas isso aqui é válido também, a gente faz isso na prática, às vezes. Eu peguei um modelo que é o SVM, que é um modelo muito poderoso, muito prático, tá? Esse é um dos algoritmos mais usados de aprendizado de máquina, porque ele é muito poderoso e muito ajustável, tá? Ele é muito robusto, tem várias vantagens. E um hiperparâmetro do SVM é o kernel. Os 3 kernels mais comuns, a gente vai estudar o SVM, tá? E vai entender melhor o que são esses kernels. Mas agora vocês não precisam entender, só precisam saber que existem diferentes kernels. A gente vai usar o kernel RBF, que é o padrão do sklearn, tá? E esse kernel RBF, ele tem um hiperparâmetro adicional dele mesmo, que é o gama. E esse gama, ele controla a complexidade do kernel, tá? E a complexidade do modelo SVM. E essa complexidade ela, do RBF é muito poderosa, tá? Então, assim, a gente consegue realmente, mexendo nesse gama, modelos muito complexos que se ajustam a vários fenômenos, assim, totalmente não linear, tá? O SVM é um modelo todo baseado em um modelo linear. O SVM é tipo uma regressão linear ou regressão logística, certo? Só que por trás, por dentro dele, tem essa questão do kernel que faz uma transformação não linear no seu classificador. E isso é muito poderoso. E o RBF faz isso de uma forma muito, muito poderosa, mais poderosa ainda comparado com kernels como o polinomial, né, ou linear, que é sem kernel. E aí esse gama a gente consegue realmente fazer uma variação da complexidade muito grande. Então, só para a gente entender, ó, já vamos ver o gráfico aqui. Ó. Então, esse gráfico é uma curva de validação, certo? O eixo Y é o score, no caso aqui é o erro quadrático. Não, aqui não é o erro quadrático. Aqui é o inverso do erro quadrático, porque é um problema de regressão. Eu não sei bem o que ele está fazendo aqui para transformar isso aqui em um valor positivo. Tá? Mas, bom, isso aqui está relacionado ao erro quadrático, tá? Mas só que não é um erro, é um score, né? É uma coisa, quanto maior, melhor. Tá? O erro quadrático, né? Quanto menor, melhor. Aqui, quanto maior, melhor. Então, aqui é alto, né? E aqui é baixo. E o x aqui é o gama, é o valor do gama. E aí vê que esse eixo x aqui está na escala log, ó. Vendo? É 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. Né? 1, não, aqui é 1, 0.1, 0.01. Aqui é 10, 100, certo? Porque o gama, assim como o parâmetro, como a taxa de aprendizado, a gente tem que variar ele de forma exponencial. Né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu executar isso aqui. Vou executar isso aqui sem o log scale. Olha como está bonitinho o gráfico aqui, né? Treino teste. Se você tirar o log scale, ele vai virar um gráfico que você não consegue interpretar.
Porque você não vai conseguir diferenciar, olha aqui, ó. Porque, ó, os parâmetros que a gente estava usando era 1, 0.1 e 0.01. Todos esses estão aqui, ó. Esse aqui é o 1, aí o 0.1 tá aqui, sei lá, tá aqui, e o 0.01 tá... O 0.1 tá aqui, o 0.01 tá aqui, ó. Você não consegue ver muita diferença entre eles. Aí aqui é o 10 e o 100, ó. Fica lá longe. Por isso que o log, como a gente está variando exponencialmente, a escala log fica muito mais interessante para você visualizar, tá? Aí agora fica igualmente espaçado aqui. E aí o que está acontecendo aqui? Ó? A gente vê o azul é o score no treino e o laranja é o score no teste. Certo? Então, o gama, quanto maior o gama, mais complexo é o modelo. Certo? O gama, então, é proporcional à complexidade do modelo. Então, a gente vê que a gente vai deixando o modelo mais complexo, ó, o score no treino vai subindo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. No vídeo, né, na aula do Andrew, ele apresenta esses gráficos não como score, ele apresenta como erro, né? Então, todos os gráficos lá do Andrew estão de ponta cabeça. Né? Se você observar, o treino vai caindo, porque o erro vai caindo, né? E o teste vai caindo e depois sobe. Aqui está de ponta cabeça, né? O treino está subindo porque é o score. Né? Quanto maior, melhor, não é o erro. Né? E o teste, ele vai subindo. Ó, à medida que eu deixo o modelo mais complexo, ele vai melhorando. Né? Do 0.01, o 0.1 não melhora muito, né? Mas está com desvio padrão muito alto. Ó, essa sombra aqui tá, é o desvio padrão. Tá? Então, ela indica porque ele está fazendo uma validação cruzada com 5 folds. Então, a linha é a média, a linha contínua é a média dos folds. E o sombreamento é o desvio padrão para cima e para baixo. Um desvio padrão para cima e um para baixo. Então, você vê que aqui variou muito, né? Não ficou legal. Provavelmente seria legal se a gente aumentasse a quantidade de folds aqui da validação cruzada, ou até aumentasse o número de exemplos, né? Que eu peguei só 1000 exemplos. Mas aqui é só um exercício, então tá bom assim. Mas então, então quando eu vou subindo o gama, ó, eu chego num pico, aqui num ponto máximo, e veja que aqui, ó, até aqui, a diferença do score para o treino e para o teste está relativamente pequena, né? Eles estão próximos, né? Aí a partir daqui, ó, eles, né, divergem, que o treino continua melhorando, mas o teste cai rapidamente. Bom, quando a gente está variando a complexidade de um modelo, esse é o shape clássico da curva de validação, tá? Em geral vai acontecer algo assim. E aí o que a gente quer aqui, né? A gente olha aqui e fala, não, beleza, o modelo ótimo é esse cara aqui. Certo? Mas aqui nesse exercício eu não quero fazer isso, tá? Eu não quero pegar só o modelo ótimo. Eu quero fazer uma análise, né, das curvas de aprendizado. Eu quero analisar um modelo subfitado e um modelo overfitado, tá? Então eu vou pegar alguns desses, cada ponto aqui é um modelo, né? É uma configuração de um modelo. Então, eu vou pegar algumas dessas configurações para analisar, né? Alguns desses modelos para analisar. Aí só falar um pouco aqui do código, tá? Que é importante vocês entenderem isso aqui para fazer a tarefa e depois para fazer trabalho e outras tarefas, tá? Aqui já é uma coisa do Scalearn. O SVM tem algoritmos de regressão e algoritmos de classificação, tá? No Scalearn, o algoritmo de regressão do SVM é chamado SVR, né, de regressão. E o algoritmo de classificação vai ser SVC. Certo? Então aqui a gente vai usar o SVR. Na tarefa vocês têm que usar o SVC porque o outro problema da tarefa é de classificação. Tá? E aí aqui eu estou usando aquele pipeline que a gente já usou, né? Porque sempre é bom você fazer um scaling, né? Fazer uma normalização dos seus atributos. Aqui eu estou usando o min, max, scaler, tá? Então eu estou combinando, ó,
o scaler com o... Eu estou chamando de CLF, que é de classifier, né? Mas na realidade é um regressor, mas tudo bem. Então, estou criando um pipeline que aplica primeiro a normalização e depois roda o modelo, tá? Isso aqui, como a gente já viu, é útil porque depois, quando você quiser usar isso aqui em outro conjunto de dados, está pronto já, a normalização está salva aqui, né? E você pode usar ela diretamente. E aí, ó, quando eu estou usando isso aqui é um ponto importante. Quando eu estou usando um pipeline, eu quero, nesse caso aqui, a gente quer variar o parâmetro gama, né? O parâmetro gama é um parâmetro do CLF, né, do SVR. Só que o meu modelo é representado pelo pipe, né, pelo pipeline. Então, o atributo que eu quero variar não é do meu modelo mesmo, que é o pipe, é de um cara que está lá dentro do pipe, né? E aí, para você acessar os atributos de um cara lá dentro, é só você colocar assim, ó, você coloca esse nome que você deu aqui, ó. Aqui eu estou usando o mesmo, o nome da variável é o mesmo nome que eu coloquei aqui para ele, mas não precisa, tá? Mas fica bom assim. Então, você põe o nome do atributo ali do pipeline, né? Aí 2 underlines e o nome do atributo, né? Do parâmetro do seu modelo. Tá? É assim que você tem que referenciar esse parâmetro quando você está usando um pipeline. Tá? E o range, né? O param range é justamente esses 5 valores aqui, ó. 10 a menos 2, 10 a menos 1. Opa. Aí eu poderia escrever, tá? Eu poderia escrever assim, né? Ia colocar aqui uma lista. Ó. Só que em Python, né, a gente não coloca assim, né, 10 a menos 2, né, não funciona isso aqui. Mas você poderia pôr assim, 0.01, 0.1, 1, 10 e 100. Certo? Ou poderia pôr assim, do jeito que eu estava antes. Né? Ou ainda, você pode pôr assim, ó. 1 elevado a menos 2, na realidade é 10 elevado a menos 2, né? Mas é assim que se escreve. 1 elevado a menos 1, 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 10 elevado a 2. Tá? Essas três formas aqui são equivalentes em Python. É melhor você usar isso aqui. Bom, cada um pode usar o que preferir, mas esse log space é legal porque você só diz assim, né? Ó, eu quero... o log space já é exponencial, tá? Uma coisa exponencial. Então, ele, por padrão, ele usa a base 10. Então, você fala o expoente inicial e o expoente final e quantos pontos ali no meio você quer. Parece o lean space lá. Então, eu quero do 10 a menos 2 até o 10 elevado a 2 e eu quero 5 pontos. Então, vai ser, né, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ele, por padrão, ele inclui os extremos. Tá? E aí eu chamo o plot, né? E aí ele plota isso aqui para mim. Aí uma outra coisa importante aqui nesse experimento, e isso é uma coisa artificial que eu estou fazendo para a nossa análise, é quando eu estou criando o SVR aqui, ó, eu estou criando ele já com um parâmetro fixo C. C igual a 100, tá? E o parâmetro C do SVR é um parâmetro que controla a regularização, que é também um assunto, né, eu passei na semana passada já, né? Só que o C é o inverso da regularização, tá? Então, quanto maior o C, menos regularização. E um C igual a 100, em geral, para a maioria dos problemas, é um C grande, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é criando um modelo SVR com pouca regularização. E eu estou fazendo isso porque a regularização do SVM é muito poderosa também.
Então, se você não desliga ela um pouco, pelo menos enfraquece ela, você não consegue, é difícil você overfitar, sabe, o modelo, porque a regularização, ela, ela é justamente para combater o overfitting, né? É uma forma de você combater o overfitting também. Então, se você deixar a regularização padrão, que seria o C igual a 1, em geral, vai ter uma regularização razoável, tá? O Felício perguntou alguma coisa aqui. Aquele parâmetro C do Logistic Regression que a gente usou no trabalho também é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? É isso aí mesmo. A forma que esse parâmetro é usado, na realidade, acho que é idêntico. Eu ia falar que pode ser diferente a forma que o C, né, e que a regularização entra na regressão logística lá e no SVR, mas eu acho que é idêntico, viu? É uma penalização, é o peso do termo de regularização lá na função de custo, tá? Acho que no SVR é a mesma coisa. Então, o C também é um parâmetro que a gente varia exponencialmente, tá? Em geral é 0.01, 0.001, 1, 10, tá? 100. Então, o que eu estou fazendo aqui é isso. Estou criando um modelo pouco regularizado e variando o gama, né? E aí a gente tem aquele resultado que a gente já viu, certo? Então, o que eu quero agora, o que eu estou fazendo aqui, ó, é comparar 3 modelos. Um modelo subajustado, o modelo ideal e o modelo sobreajustado. No meu caso, eu estou pegando esses 3 modelos aqui, ó. Gama igual a 0.1, né, 10 elevado a menos 1. É o modelo subajustado, né, porque está tendo um subajuste aqui, né? Está tendo um underfitting. Porque a gente. Só que a gente só sabe isso porque a gente sabe que a gente viu que existe esse modelo aqui, né? Só olhando aqui, né? Se eu olhasse só para esse resultado aqui, não teria como saber. Como que você sabe que o score de 60, 0,60 e alguma coisa é baixo? Porque eu sei porque tem um modelo aqui que dá 0,75. Né? Então eu sei que esse cara aqui é subajustado. Esse cara aqui parece ser o cara ideal, e esse cara aqui já é um cara que está sofrendo de sobreajuste, né? Tá com um overfitting aqui bem grande, né? E aí o overfitting em geral é mais fácil de você ver, mas nem sempre também, né? Que aqui beleza, o dev tá 0,65 e o treino tá 0,90 e poucos. É uma diferença grande, mas às vezes é difícil saber o que é grande e o que é pequeno olhando para o modelo só, tá? Então sempre essa comparação, né, de diferentes configurações de um modelo ou mais de um modelo é importante quando você está trabalhando com um problema novo. Porque olhando assim aí fica claro o que está overfitando e o que está underfitando. Né? E aí o que eu vou fazer agora é plotar então, para cada valor de gama, eu vou fazer uma curva de aprendizado. Certo? Então aqui é um modelo subajustado, esse aqui é um modelo ideal, né? E esse é um modelo superajustado. Né? Aqui está tendo overfitting, aqui em princípio, né, a gente diz que não está tendo nem overfit nem underfitting, mas na realidade está tendo alguma coisa, mas é o melhor que a gente conseguiu, tá? A gente conseguiu minimizar o underfitting e o overfitting, chegou nisso aqui. E aqui está tendo um overfitting, um underfitting, né? E aí, então, lembrem que é a curva de aprendizado. No eixo Y é o score normal, e no eixo X é o tamanho do conjunto de treinamento, tá? Certo? Só que aí para cada ponto ele faz a validação cruzada 5 folds, né? De novo. Calcula a média e o desvio padrão, tanto para o treino quanto para o teste. Tá? E você vê que aqui, quando o treino é pequeno, ó, fica com a validação, aí de novo, né? A linha é a média, a linha contínua é a média, a sombra é o desvio padrão.
e fica com desvio padrão alto, né? Porque tem pouco exemplo, né? O conjunto de exemplo aqui, estou gerando de 0,1 até 1,0, de 10% até 100%, 7 pontos. Então, está indo de 15 em 15%, ó, 10, 25%, e 40%, até 100%. Acho que é isso. Ok. Então, vamos olhar esses gráficos, ó, e tentar ver, né? O padrão de uma curva de aprendizado, em geral, vai ser algo assim, tá? Às vezes, quando o problema é mais simples, pode acontecer de ter algo mais assim, ó. No treino, essa linha ficar quase sempre no máximo aqui, ou num resultado muito bom, e no dev ir subindo, tá? Mas o clássico é isso aqui. Se o seu problema é um problema difícil, assim, não é um problema simples, você tem uma quantidade razoável de exemplos, você vai ver algo assim, ó. À medida que você vai aumentando o número de exemplos, o seu score, né, seu desempenho no conjunto de treino vai caindo. Por quê? Porque você tem mais exemplos e aí o seu modelo, por mais que ele se ajuste, ele tem um erro intrínseco ali, que pode ser de ruído, pode ser do seu modelo, é um subajuste do seu modelo. Então, quanto mais exemplos de treinamento, o erro no treinamento tende a aumentar, né? Então, o desempenho tende a cair no treino. E na validação, em geral, ele cresce à medida que se aumenta o conjunto de exemplos, tá? O que a gente quer num gráfico, numa curva de aprendizado, é essas duas curvas meio que convergirem e chegarem em um ponto próximo, que é o que está acontecendo aqui, tá? Isso, em geral, indica um modelo razoável. Mas se vocês observarem aqui no nosso modelo subajustado, isso também acontece, né? Ó, tá caindo no treino, tá subindo no dev e no final eles chegam muito próximos, talvez até mais próximos do que esse aqui. Esse aqui parece um pouco mais próximo do que esse. Então, como que você consegue identificar que tem um subajuste, né? É só porque eu tenho esses dois modelos. Eu sei que existe um modelo que é um pouco melhor. Ó. Se eu olhar, né, o que eu quero é olhar para esse último ponto aqui, que é usando todo o conjunto de treinamento, né? Em qual desempenho eu chego? Aqui eu estou chegando em 0,75, né? Que é o que está aqui, né? Algo próximo de 0,75, né? Já aqui, ó, no subajustado, eu chego em 0,60 e poucos, né? Que dá para ver melhor. É esse cara aqui, né? 63, sei lá. Certo? Então, esse cara aqui é um bocado melhor, né? Então, esse cara está subajustado. E uma coisa que acontece no subajuste, muitas vezes, muitas vezes não, né? Isso é um sinal de subajuste. É isso aqui, ó, que as curvas, elas se encontram, ficam próximas muito cedo, ó. Né? Basicamente, ó, elas pararam o desempenho no conjunto na validação, o desempenho da validação cruzada, ó, meio que estabiliza já a partir aqui de 200 exemplos. Ó. Ele sobe um pouquinho aqui, né? Sobe um pouquinho aqui com 500 e acabou. Né? Aqui, ele continua subindo, né? Ele até está quase estável aqui no final, né? Mas ele sobe, vai subindo um pouquinho, né? E o treino vai caindo um pouquinho. Então, esse cara aqui tá com um subajuste, né? O modelo ele está se ajustando muito muito fortemente ao conjunto de dados. O modelo está muito duro, né? Ele não está conseguindo. Na realidade, é o contrário. Eu falei que está se ajustando muito ao conjunto de dados, não. Ele não consegue se ajustar. Então, mesmo que você aumente o número de exemplos, ó, ele não muda.
Né? Lembra daquele exemplo da aula que a gente mostrava a reta, né? Quando... Vou pegar aqui isso. Slides. Aqui, né? Pensa nesse exemplo, ó, a gente está querendo, né? A gente tem um fenômeno, claramente não é linear, ó. É uma coisa, não é linear, ela é quadrática, né? Ou algo parecido. Só que o nosso modelo é muito duro, o nosso modelo é uma reta. Então, se você joga 5 exemplos, ele vai aprender essa reta, né? Se você jogar 1 milhão de exemplos, ele vai aprender a mesma reta. É uma reta, ele não consegue sair disso. Isso é o melhor que ele consegue. É o que está acontecendo aqui. Né? Não adianta você dar mais exemplos para o cara. O cara não consegue se ajustar. O modelo é duro, ele é subajustado. Né? Então, isso é um efeito do subajuste. No sobreajuste, ó, se você olhar, não acontece. Acontece um efeito diferente, né? Ele sempre aumenta ó, no conjunto de validação. Ele não para de crescer. À medida que você adiciona mais exemplos, ele vai melhorando. E outro sintoma aqui do sobreajuste é a distância para o treino. Você vê que o modelo vai muito bem no treino, porque ele se desdobra. Ele vai... treino com poucos exemplos, ó, ele não erra nada, ele vai se dobra de todo jeito. Aqui o modelo se molda, está se sobreajustando aos dados, né? Então, no treino, ó, com poucos exemplos, ele tem 100% de acerto, praticamente. Aí, à medida que você vai aumentando os exemplos, às vezes cai o erro no treino. Muitas vezes cai. E no conjunto de validação, ele também vai diminuindo o erro. Ó. Por quê? Porque olha como esse modelo... Aqui o exemplo do Andrew, talvez um desenho dele ficou meio ruim, mas... Aqui ele ficou todo torto. Mas aí se você começa a adicionar um monte de exemplos, assim, o modelo ele é mole, né? Ele consegue se adaptar. Mas se você tem tanto exemplo aqui, isso aqui fica tão denso que ele acaba pegando a média aqui, ó, e acaba pegando a função correta, sabe? Então, isso no final da aula do Andrew, lá, né, da aula que eu uso o material do Andrew, tem aquele o que fazer, né? Se você tem um modelo sobreajustado, como é um caso desse, você tem algumas opções. Uma coisa é você deixar o modelo mais simples. Aqui no nosso caso é fácil, né? Que a gente está usando o gama, então reduz o gama para 1, né? Já melhora. Mas às vezes você não tem essa opção de reduzir a complexidade do modelo, ou às vezes você reduz e não melhora, piora o resultado. Isso acontece. Outra opção é você aumentar o número de exemplos. Se você continuasse aumentando o número de exemplos, provavelmente essa curva aqui ia continuar subindo. Em algum momento esses caras iam convergir, tá, para um ponto talvez melhor do que esse aqui. Certo? Só ver aqui perguntas. Felício, no modelo subajustado, mesmo com poucos exemplos, o treino não está tão bom. Isso pode ser um indicador de subajuste? Isso. Uhum. Aqui, um sintoma de subajuste é que o treino e o teste ficam próximos rapidamente, com poucos exemplos. É isso mesmo. Então, porque, né, quando você está subajustado, né, mesmo que você tenha pouco exemplo, o modelo erra muito. Ele não consegue se adaptar, né? Isso é um sintoma de subajuste. Você vê que aqui, ó, aqui as diferenças estão maiores, né? À medida que você vai adicionando exemplo, ó, vai diminuindo essa diferença, mas vai diminuindo, né, até convergir lá no final. Certo?
E aí você vê, ó, que esse modelo sobreajustado, né, que no final ele fica pior do que esse, né? Agora, uma coisa importante, por isso que é importante você comparar os modelos, é que isso aqui é uma análise que a gente está fazendo para 1000 exemplos, né? Se a gente tivesse 2000 exemplos, talvez o parâmetro ótimo do gama mudaria um pouco. Tá? Talvez não. Talvez não. Na realidade, em geral, isso não afeta tanto. Mas se a gente tivesse mais exemplos, talvez um gama um pouquinho maior, talvez 10 seja muito, mas talvez um gama de 2, 5 poderia ser o ótimo. Tá? Mas com essa análise aqui que a gente está fazendo, né, a gente vê que esse aqui realmente é o modelo ideal e que ele está com uma complexidade razoável. Tá? Aqui, ó, veja que essa minha função que eu criei, eu estou passando 3 valores de gama, tá? Mas você pode passar mais, tá? Você pode passar 4. Ele vai pôr uma do lado da outra aqui, tá? Passar quantos você quiser. Tá? Aqui eu queria fazer essa análise com esses 3, porque estava bem evidente aqui o subajuste, modelo ideal e sobreajuste, né? Bom, agora entra uma coisa muito importante que tem muita gente que apanha. Eu mesmo já volta e meia eu apanho com isso, que é uma coisa que vocês têm que ter cuidado quando vocês estão trabalhando, tanto com qualquer tipo de curva que você está comparando o desempenho de 2 modelos, se você tem 2 curvas, né, para diferentes modelos, 2 curvas, né, uma curva para cada modelo, na hora de você comparar essas curvas, você tem que ter cuidado para a escala aqui do seu eixo Y tá igual nos gráficos que você está comparando. Se elas não tiverem iguais, você tem que ter cuidado na hora de comparar. Olha aqui, ó. Aqui eu fiz o Learning Curves de forma que eles ficam iguais, tá? Aí aqui eu tirei essa configuração aqui, eu desabilitei a configuração de fazer a mesma escala. Então, vê que a escala está diferente. Ó. Aqui vai de 0,8 a menos 0,4, e aqui já começa em 0,2 e vai até 1. Né? E aqui é diferente também. Aí veja, ó, que se você não tomar cuidado, ó, esse aqui é o mesmo, são os mesmos gráficos, tá, pessoal? É exatamente os mesmos gráficos daqui. Se você não tomar cuidado, você acha que esse cara aqui está melhor do que esse, né? Porque aqui, ele está bem acima. Ó. Só que esse cara aqui é 0,60 alguma coisa. Ó, e aqui é 0,75. Esse cara aqui está maior do que esse. Mas como a escala está diferente, você não consegue ver isso. Certo? Então, você tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Gráfico, né? A gente está numa época, né, de que a gente fica vendo gráfico todo dia, né? Número de mortes acumulado, número de mortes por dia, em escala log, em escala linear. E tem muito disso. Você tem que ter cuidado na hora de interpretar e comparar esses gráficos, tá? Com a escala. A escala é super importante. Tá? Bom, e aí por fim, eu faço só um estudo aqui da regularização, né? Eu vou pegar um modelo sobreajustado, que vai ser esse cara aqui com gama 10, e tentar dar uma regularizada nele, né? Lembra que o nosso C, que é o parâmetro, o inverso da regularização, a gente fixou ele em 100, né? Que é um valor alto, então esse é um modelo pouco regularizado. Todos esses modelos aqui estão pouco regularizados. Tá? Aí eu vou pegar um desses modelos, que é um modelo sobreajustado, que é o gama igual a 10. Ó. Então, vou criar agora um outro SVR com gama igual a 10, né? Vou criar o pipeline, parará. E aí vou fazer uma validation curve em cima do C. Eu vou calibrar a regularização do modelo para um gama fixo, um gama que tem sobreajuste, né? E ver o que acontece. E aí eu ploto aqui, aí eu criei um log space aqui também, né? De -1,
Isso aqui tá errado, né? É de 10 menos 1, 0, 10, 1, 10, 2, 10, 3. E tô plotando, ó. E aí, olha, o C que a gente estava usando lá em cima é esse aqui, 100, né? 10 ao quadrado. Aí vê, ó, que se eu aumento a regularização, diminuindo o C, à medida que eu diminuo o C, estou aumentando a regularização. O resultado melhora. Eu diminuo um pouco o overfitting. Estava com um overfitting maior, aí diminuiu um pouco. Certo? Se eu aumentar, diminuir um pouco mais, né, regularizar mais um pouco, ainda diminuo mais o overfitting, ó, só que aí o desempenho na validação não muda muito, né? Mas esse modelo aqui parece melhor, ó, porque ele está com desvio padrão menor. Tem que ver se essa reta aqui não está caindo, né? Difícil ver aqui. Mas, então aqui esse modelo parece um pouquinho melhor, né? Aí se eu aumento mais a regularização, ó, aí já diminui o overfit, né? A regularização diminui o overfit. Só que aí diminuiu o desempenho da validação também, né? E aí não adianta, né? É melhor você pegar esse modelo aqui, ó, um desses dois. Né? Ou esse ou esse. Certo? E se você observar, ó, esse modelo chegou a 0,70 e alguma coisa. Aqui talvez bem próximo de 0,75. Eu cheguei perto do valor do modelo com gama igual a 1. Usando um gama igual a 10, aí aumentei a regularização e cheguei num valor preciso. Então você vê que, né, a complexidade do modelo e a regularização, né, são dois aspectos que você pode mexer e que vai influenciar no final na complexidade do modelo, né, no grau de overfitting ou underfitting do modelo. Certo? Aí eu fiz um outro experimento aqui que é interessante, né? Porque aí você fala, legal, né? Se eu consigo pegar um modelo super complexo, ou sei lá, um modelo complexo, sobreajustado, e eu regularizo ele, e ele melhora, então talvez uma boa estratégia sempre é eu pegar sempre um modelo bem overfitado, por exemplo, esse cara aqui, ó, que conseguiu um score muito, pô, o cara conseguiu quase decorar o treino. Então ele é um modelo, né, que consegue representar o meu fenômeno muito bem, né? Só que ele está muito sobreajustado. Mas eu vou pegar esse cara e vou regularizar ele. Isso aí eu não preciso me preocupar com o gama, né? Eu ponho um gama alto sempre e regularizo o C, né? Uso o C para regularizar. Só que aí a gente vai ver que isso não funciona tão bem, né? Eu faço isso aqui, ó, tô pegando o gama 100 e calibrando o C. Ó. E aí a gente vê, ó, que a gente vai diminuindo o C original era esse aqui, né? Ó, daqui do original do C que a gente estava usando antes para o C igual a 10, ó, sobe um pouquinho. É difícil ver, mas né, você olha com cuidado, você vê que está subindo aqui. Ó. Então deu uma melhoradinha, né? Só que aí o que acontece? Melhorou muito pouco, e aí logo depois você vai regularizando mais, ó, aí ele começa a cair já. Diminui o overfitting, né? Tá diminuindo o overfitting, mas tá caindo muito o desempenho, né? Então aí você vê que o nosso desempenho máximo ó, não passou de 0,5. A gente conseguiu um modelo de 0,75, né? Aqui a gente conseguiu melhorar um pouquinho, mas não muito. Então, isso aqui é só um exercício para vocês notarem que, beleza, complexidade do modelo. Quando você tem um algoritmo, um modelo que tem um hiperparâmetro que controla a complexidade desse modelo, isso é muito legal, isso é muito poderoso. Mas isso não faz mágica, tá? Você falar, então vou usar o modelo mais complexo possível, né? E aí junto com a regularização eu controlo o overfitting dele, né? E aí eu não preciso calibrar a complexidade do modelo. Eu sempre uso o modelo mais complexo possível. Mas isso não, na prática, isso não funciona bem, tá?
Porque aí, quando o modelo é muito complexo, a regularização não vai te dar um poder assim tão... Quando ele é muito complexo, ele começa a aprender muita coisa de ruído dos dados e a regularização não consegue resolver esses problemas. Então, existe um trade-off, né? Existe um balanço aí entre regularização e complexidade. Aí, a maioria dos modelos, dos algoritmos, tem algum hiperparâmetro relacionado à complexidade. Tá? Quando a gente viu regressão linear e regressão logística, isso não tem lá, né? A regressão linear e a regressão logística são modelos lineares e acabou. A gente controlava a complexidade pelos atributos, né? A gente viu as técnicas que a gente poderia usar para criar atributos, por exemplo, fazendo combinações polinomiais. No caso do trabalho, né, podia usar aqueles filtros. E tem várias formas de você criar novos atributos, depende do seu problema. Mas a regressão linear e a regressão logística são modelos lineares. Então, o modelo em si você não consegue mexer na complexidade dele usando algum hiperparâmetro. Mas o SVM não. O SVM, usando o kernel não linear, você consegue trabalhar com essa complexidade. Depois a gente vai ver a árvore de decisão. Também tem como você brincar com a complexidade da árvore de decisão. KNN também tem um hiperparâmetro que controla a complexidade do modelo. E aí também entra a regularização, né, que você tem que considerar também. Certo, pessoal? Alguma... Podem fazer perguntas aí. Então, para concluir, o que eu pedi para vocês fazerem na tarefa é fazer isso. Fazer isso que eu acabei de mostrar, que está lá no notebook, mas agora para um outro problema, tá? Esse problema do cover type, que é um problema não de regressão, um problema de classificação. Tá? Que também são algumas regiões de uma floresta no Colorado, nos Estados Unidos, mas os atributos de entrada não é imagem, são atributos cartográficos, de agrimensura, né? Então altitude, desnível, um monte de coisa. São 54 atributos de entrada, são todos numéricos. E a classe, a variável que você quer predizer, são 7 classes, que é o tipo da cobertura, que é, em geral, o tipo de vegetação. Né? Mas acho que entra também quando é rio, né? Água, nem sei quais são as classes. Então, eu queria que vocês aplicassem isso. Aí já está o código aqui, o início, né, que faz a amostragem, porque também são 580 mil exemplos. Não dá para você ficar... É muito difícil você ficar fazendo essas análises com todos esses exemplos. Então, eu estou fazendo uma amostragem aqui também de 1000 exemplos. Se alguém quiser, tá? Se você quiser usar mais um pouco, não tem problema. Se você quiser usar 2000, o estudo fica melhor, sabe? Os desvios padrão ficam menores, só que demora mais para treinar. Né? 2000 é tranquilo, tá? Eu coloquei 1000 porque fica bem rapidinho. 2000 dá para brincar também, só que demora mais. Tá? Quem quiser aumentar, pode aumentar. Não sugiro diminuir porque aqui já está no limite. Menos do que isso também fica difícil. Aí aqui tem as funções que já tinham, né? E aí eu só deixei aqui, ó, já a célula, só para vocês não se confundirem aí, ó. Como é um problema de classificação, você tem que usar agora o SVC, não o SVR, tá? É o mesmo algoritmo, assim, quer dizer, não é o mesmo algoritmo, é outro algoritmo, é o mesmo modelo, tá? Um modelo
linear também, só que com esse kernel RBF lá por trás, que faz uma mágica aí que a gente vai estudar. E ele faz basicamente uma transformação dos atributos. E aí seus atributos não ficam mais lineares. Só que ele faz isso de uma forma ele usa um truque, né, que é o kernel trick. É muito eficiente. Ele não gera os atributos. Inclusive tem o kernel polinomial, né, que é equivalente a você gerar atributos polinomiais. Só que como ele não gera, né, vocês viram que gerar atributo polinomial é caro, né? Você consegue gerar assim de grau 5, né? Grau 7, 9, mais do que isso, só se seu dataset for muito pequeno, né? Se seu dataset for razoável, igual esse aqui tem 54 atributos, não consegue nem gerar atributos de grau 5, eu acho. 5 já estoura tudo. Porque explode, né? Mas aqui o SVM consegue, com o kernel polinomial, você consegue gerar do tamanho que você quiser. Assim, ele é bem... Porque ele não gera os atributos explicitamente. Ele faz uma coisa algébrica ali interna, né, com um modelo, e fica muito mais eficiente. A gente vai estudar isso, tá? Vai ter um conteúdo sobre SVM, é bem legal. Então é isso, pessoal. A tarefa é vocês reproduzirem aquele estudo para esse problema, tá? E vocês, assim, a ideia é vocês, né, usem esses valores que eu usei aqui, né, do parâmetro gama e depois do parâmetro C, você pode usar esses valores aqui como referência. Mas aí depois você tem que olhar, porque eu usei aqui, ó, de -2 até 2, porque eu vi que o ótimo ficou aqui no meio. Mas tem hora que o ótimo é 10 elevado a 2 ou 10 elevado a -2. E aí é melhor você mexer nisso aqui, né? É melhor você mexer nesse espaço aqui. Tá? Então não é para você copiar, assim, pode copiar, né, esse código aqui, mas você tem que adaptar esses valores, tá? Para você achar algo parecido com isso aqui. E a mesma coisa aqui. Depois você, né, tem que escolher um modelo subajustado e sobreajustado, plotar aqui. Pode plotar mais do que 3, tá? Se você tem dúvida de qual que é o modelo ideal, pode plotar 4 modelos aqui. E depois tentar fazer essa regularização com o modelo sobreajustado e ver se você consegue. Em alguns casos, você pode até conseguir um modelo bom com isso aqui. Não foi o nosso caso aqui. Na realidade, a gente conseguiu um modelo, né, parecido com o que a gente já tinha, né, usando um gama diferente. Né? Beleza? É isso, então. Se tiverem alguma dúvida aí, pode falar. Vou parar a gravação aqui.